Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca. Feliz da vida, porque eu sou feliz por natureza. Desculpa, né, bem? Beijinho. Ele é 40+, é um terapeuta e vai falar sobre várias coisas. Já tive um breve relato aqui, já vi que o homem é extremamente interessante. Casado e tem 2 filhos. Seja bem-vindo, Wellington Benga. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. E eu quero começar dizendo que eu estou cercado de mulheres fodásticas, né? Olha só aqui, Hebe Camargo, Roberta, Darcy, Andrômeda, olha que coisa bacana. Olha, filho, só mulheres que você quer fodas. mais? Só coisa pouca. É isso aí. Vamos lá, meu bem. Eu gostei da cueca aqui também, tá bom? Ficou bacana, deu uma quebrada legal aí no... Tem que dar, gente, pelo amor de Deus, o humor é vida. Ficou uma mistura de ainda brega com... piu-piu na cabeça da Hebe. É isso aí. Mas eu gostei. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vai ser bacana aí a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu que agradeço sempre. Quem tem conteúdo, senta, amor. Quem não tem, desculpa, vai para outro canal. Vamos lá, vamos tentar honrar essa oportunidade aqui. Você tem conteúdo, meu amigo? Você é terapeuta? Eu trabalho com terapia breve. O que seria terapia breve? Eu tenho uma máxima que é assim: o que tem que ser longa é a vida. Olha que coisa bonita. Ótimo. Quem sofre tem pressa. Muita pressa. E aí eu fui buscar uma metodologia, uma abordagem terapêutica que fosse mais rápida, né? Mais curta, que não precisasse ter muitas e muitas sessões para apresentar os primeiros resultados. Então, eu sou especializado em terapia de reintegração implícita. É uma terapia baseada nas neurociências. É uma terapia ainda muito nova no Brasil, mas eu tenho muita esperança e acredito muito no potencial desta nova abordagem terapêutica que ajuda as pessoas rapidamente a ter resultados. Não dá para ficar sofrendo, vivendo um conflito emocional a vida inteira, né? Então, rapidamente é isso. E nem uma boa parte da sua vida. Nada contra as terapias tradicionais, junguianas, elas funcionam muito. O que eu costumo dizer é que assim, elas têm a sua funcionalidade, mas a grande questão é que a gente precisa colocar a terapia certa para o problema certo. Por exemplo, você tem um problema na tua casa e você tem que conviver com esse problema todos os dias. Você não consegue resolver. Você sabe que você tem o problema, você está consciente do problema, mas você não consegue resolver aquele problema. As terapias tradicionais, elas te ajudam a criar estratégias para você lidar com um problema, por exemplo, que você não consegue resolvê-lo de imediato. Eu acho isso muito bonito. Não, né? Eu acho isso sensacional, não é nem bonito. Só que ela é uma terapia um pouco mais longa, um pouco mais demorada, com efeitos fantásticos. Mas assim, para cada sofrimento, para cada problema, eu acho que tem a terapia adequada. Não dá para... Eu acho que assim, o grande erro das pessoas, na minha opinião, é quando você fala, minha terapia serve para tudo. Não. Eu acho que aí já começou tudo errado. Hoje eu tenho tratado bastante casos de fobias e ansiedade. Então eu estou me especializando muito nessas duas áreas. Olha, teve vários terapeutas de várias linhas diferentes e todo mundo está tratando essa ansiedade. E principalmente a ansiedade da geração do quarto, da ansiedade dos adolescentes e da ansiedade do nosso público, homens e mulheres com mais de 40. Isso, então acho que o mais novo a gente ainda consegue mudar um pouco mais rápido, né? O 40... É difícil para os dois lados. Ai, que bom. Pelo menos dá uma equilibrada. Porque eu acho que sempre o 40 tem uma resistência
Por ele já ter vivido várias coisas, Olha, por ter aprendido vários. O cérebro já teve vários mecanismos de defesa. Eu sempre trago um caderninho, porque assim, ele fica do lado da minha cama, né? Aí eu vou lembrando de algumas coisas e eu vou anotando. E aí eu sempre vou me recorrer, porque assim, eu falei, é tão bacana essa oportunidade que eu queria falar muitas coisas. Eu anotei aqui. Você vai falar. Quando a gente chega nos 40, olha que coisa bacana. Quando a gente chega nos 40, hoje o 40 é, teoricamente, a metade da nossa vida. Segundo os dados daí do censo mais recente, a expectativa de vida do homem é 72 anos e da mulher 77, né? Então, digamos que aos 40 anos você chegou ali praticamente no meio da vida. Literalmente. Né? As projeções dizem que em 2030 nós vamos ter uma expectativa de vida superando os 80 anos. E eu torço para que todo mundo possa passar dos 100. Eu acho que é bacana viver uma vida bonita, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida sem sofrimento. E eu torço para que as pessoas possam viver mais de 100 anos. Uma vida com lucidez. Sim. Uma vida bem resolvida. E eu torço para que tudo isso aconteça. Né? Aí eu acho muito legal viver até os 100, senão me para antes. Mas assim, aí cada um tem o seu... A gente não sabe quanta areia tem na ampulheta de cada um, né? Verdade. Mas eu acho que o avanço da medicina tem proporcionado mais qualidade de vida, mais... longevidade. Longevidade, acho que essa é a palavra. E aí quando a gente chega nos 40 anos, a gente está exatamente no meio, né? Digamos assim, exatamente no meio. Quando eu tenho 20, eu olho pra frente e falo, caracas, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu tenho mais futuro do que passado. Quando eu chego nos 40, eu falo, caracas, e agora? Tô na linha do meio. Tô no meio. Literalmente no meio. Dos 20 até os 40 anos, eu tô muito preocupado em responder, talvez, o que eu preciso ser. E quando chega nos 40 para frente, eu estou mais preocupado em responder o que eu posso ser com o que eu sou. Ótima reflexão isso, hein? E aí eu costumo dizer que a crise dos 40 é um grande estigma. Muitas pessoas falam, quando chegar nos 40 anos você vai ter uma crise. Mas o que eu falo para as pessoas é assim, aos 20 anos vai ter crise. Aos 30 anos também vai ter uma crise. Aos 40 anos também vai ter crise. Aos 50, 60. Então, passou dos 18, vai ter crise. Existe parafraseando aqui, Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho havia uma crise. Havia uma crise no meio do caminho. Então, assim, a nossa vida sempre vai ter episódios, momentos de crise. O grande segredo é como que eu saio dessas crises. Esse é o grande segredo. É o pulo do gato. Esse é o pulo ou da gata. Esse é o pulo do gato, esse é o pulo da gata, é como que eu saio dela. Porque a crise, ela vai existir de alguma maneira. E a crise é diferente para os homens e a crise é diferente para as mulheres. Já viu o homem gripado? Morrendo. Você acha? Nossa senhora, que saco. Então assim, o homem quando está gripado, ele fica muito fragilizado, né? Uma gripezinha. Uma gripe para o homem é algo muito forte, né? E infelizmente, lógico, nós estamos falando aqui uma média, né? Tem pessoas que pegam a gripe e parece que não aconteceu nada, mas geralmente os homens são mais fracos para lidar com as doenças do que com as dores do que as mulheres, né? E a crise é diferente para o homem, a crise é diferente para a mulher. E aí eu trago aqui umas questões interessantes para a gente conversar. Eu até coloquei aqui, por exemplo, nesta faixa entre os 40 e 50 anos acontecem muitos suicídios. E 76% dos suicídios nesta época é dos homens. É pelo fato profissional? O homem tem várias coisas nessa crise. A masculinidade dele muitas vezes começa a ficar comprometida. Mas dos 40 aos 50? Existem estudos que mostram que metade dos homens após os 40 anos começa a apresentar problema de disfunção erétil. Você tá brincando? Sim. Então existem estudos que mostram. E aí assim. Homem de 40 anos é novo. Não é novo.
Nós temos, assim, uma expectativa de vida longa, mas, assim, biologicamente, a partir dos 40 anos, o nosso cérebro começa a sofrer algumas questões, por exemplo, como se fosse um encolhimento. A partir dos 40 anos, nosso cérebro começa um processo de diminuir de tamanho, por exemplo. Né? O nosso cérebro só fica pronto aos 25 anos. Sendo homem ou mulher? Em média, 25 anos. Geralmente das mulheres amadurecem um pouco mais rápido, né? Tinha certeza. Tinha certeza disso. O cérebro das mulheres geralmente amadurece um pouco mais rápido, mas em média, aos 25 anos, o cérebro, né, do ser humano está pronto. A partir dos 40 anos, a gente começa biologicamente também ter algumas questões no nosso cérebro, né, que vão afetando um monte de outras coisas ao longo da nossa vida. Mas olha que coisa interessante, 76% dos homens entre 40 e 50 anos, né, na verdade, das pessoas que cometem suicídios entre 40 e 50 anos, 76% é homem. É um número muito alto. Muito alto. E aí isso está relacionado a vários problemas. Tem a questão financeira. Eu não sei te dizer. O que a gente estuda é que as pessoas estão nessa faixa etária muito mais deprimidas. Existe um estudo interessante que ele faz assim, é um estudo que associa a nossa felicidade como se fosse uma curva U, assim, ó. Então ela fala que nos primeiros anos da nossa vida, nosso índice de felicidade é muito maior. E quando a gente chega ali por volta dos 42 anos, é o nosso momento mais triste na nossa vida. E depois isso começa a subir e a gente experimenta a felicidade plena ao partir dos 60 anos novamente, né? Que gráfico maldito é esse? Eu também me preocupei com isso. E é um gráfico que foi feito com mais de 500 mil pessoas em vários países, acompanhando essas pessoas por vários anos, né? Então, a gente chama o gráfico U da felicidade, curva U da felicidade. Então, lá nos 42 anos, é um momento da vida onde a gente está numa tristeza, muitas vezes, profunda. Isso quer dizer... cientificamente comprovado. Existem estudos que comprovam isso. E alguma coisa relacionada ao cérebro da gente? Como eu te disse, a partir dos 40 anos, a gente tem algumas... Vai perdendo. O nosso cérebro começa a entrar num processo de encolhimento. E aí as nossas questões cognitivas começam a afetar. Mas aos 40 anos, por exemplo, tem coisas bacanas. Aos 40 anos eu consigo ver um olhar ou uma expressão do teu rosto, eu consigo interpretar isso com muito mais facilidade, né? Coisa que a gente não conseguia fazer isso quando a gente era mais jovem, por exemplo, né? Só que aos 40 anos o número de divórcio aumenta. Olha que coisa interessante. O que acontece com esse número? Jesus Cristo! Né? Então, se você pesquisar no Google, por exemplo, divórcio a partir dos 40 anos. Quando você olhar os gráficos, tem ali uma concentração, um número muito maior. Isso é dado do IBGE. O maior número de divórcios que acontece no Brasil acontece entre os 40 e 50 anos. Mas por que entre os 40 e 50? Cara, nesse momento a pessoa talvez já esteja mais resolvida financeiramente, talvez os filhos já estejam crescidos, e aí tudo aquilo que era desculpa lá atrás para não tomar uma decisão, você foi adiando, e aí chega uma hora... Você se fortalece. E precisa colocar para fora. Né? Quer ver outra informação interessante? Né? Voltando assim, a partir dos 40 anos, a dor de cabeça, a enxaqueca se potencializa na nossa vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu também sinto com mais frequência a dor de cabeça hoje do que eu sentia lá atrás. Sim. Olha outra coisa interessante, outro dado legal. A maioria das mulheres aos 40 anos estão tomando algum remédio ansiolítico. Um tarja preta. E a grande maioria das mulheres apresentam problemas de insônia a partir dos 40 anos. Eu tenho, credo! Você tem! Olha, então eu tô falando com uma pessoa que atende os requisitos dos 40, você passou na prova. Eu tô fodida! Ai, que horror! Mas olha só... Mas eu tenho antes dos 40, viu? Mas tudo isso que Foi depois que eu fui mãe.
Tudo isso que eu estou comentando é dado estatístico, né? Eu sempre falo, estatística é uma média, né? Eu tô na média. A grande maioria das pessoas não vão se identificar com o que nós estamos conversando. Ou vão se identificar muito. Ou vão se identificar, né? Então, assim, é o homem utilizando o remedinho azul. Porque, nossa, eu tô surpresa de você falar que o índice do homem já tem uma problema... De disfunção erétil a partir dos 40 anos. E tudo que eu tô falando, se assim, basta dar uma googada lá, você vai pesquisar essas coisas, tem os estudos que comprovem, né? Eu não trouxe aqui os dados técnicos do estudo, pra gente não ficar falando, segundo a publicação, não sei o que, lá, eu não quis trazer. Mas tem essas informações que elas são preocupantes, elas são interessantes. Mas olha só, a partir dos 40 anos, como eu disse, o nosso raciocínio, ele tá mais rápido, ele tá mais ágil, ele tá mais apurado, né? Então você vê um sorriso, você consegue identificar mais ou menos o que a pessoa tá querendo expressar para você. É só essa vantagem que você me traz, velho? Eu acho que tem muito mais vantagens a partir dos 40 anos, né? Nos 40 anos a gente entra num processo que eu falo que é de... Primeiro vamos voltar uma coisa. Autoavaliação. Por que essa crise dos 40? Porque isso não é um mito. Ela não é um mito, ela é real. Ela é real. E ela não vai acontecer no dia que você sopra 40 velhinhos, né? Ela não vai acontecer no dia que você completou as 40 voltas em torno do Sol. Para algumas pessoas ela acontece um pouco antes, para algumas pessoas elas vão acontecer um pouco depois, mas a gente entra num momento de reflexão, num momento de olhar para tudo que a gente conquistou, porque a gente está na metade da vida. E a gente tem, nesse momento, 50% de passado e, teoricamente, 50% de futuro. E aí as pessoas entram nesse processo de reflexão, de introspecção. E aí elas olham para a sua carreira e, de novo, aí ela começa a comparar a carreira do outro. Ela olha para a sua vida financeira e ela olha para a vida financeira do outro. É a comparação que leva essa crise. E aí ela começa a se comparar. E ela fala, caracas, eu tenho 40 anos e eu não construí nada. Caracas, 40 anos e eu não casei. Porque existe uma pressão social em cima dela. E a mulher sofre mais com isso, né? Porque a gente tem uma cultura patriarcal muito grande. Machista do inferno. A gente tem uma cultura patriarcal. O homem aos 40 anos, ele tá ficando charmoso. É isso que a sociedade fala. Nossa, tá ficando charmoso. O homem com cabelo grisalho é charmoso. A mulher, a gente exige dela um padrão de beleza eterno. Injustos. Não é injusto? Eu também acho. Pelo amor. Eu também acho. Não, uma falta até, acho que é uma crueldade. E eu acho muito bonito aquelas mulheres que estão questionando esses padrões e conseguindo ser o que elas realmente querem ser, né? Assumindo cabelos brancos, os cabelos grisalhos, assumindo as rugas, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente Agora tem umas até assumindo a sua sexualidade, que eu achei isso maravilhoso. Eu acho que isso é muito bacana. E o que a gente precisa separar sempre é isso. O que é uma exigência social e o que é uma exigência da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa também está exigindo um monte de coisa e aí é uma questão dela. Agora, aquilo que é social, é a sociedade que está exigindo de mim, eu preciso refletir se eu preciso realmente internalizar tudo isso e colocar isso em prática, né? Então, como a gente tem uma cultura patriarcal muito forte, a mulher sofre muito mais a crise dos 40 anos do ponto de vista emocional, né, por causa da pressão que existe em cima dela. Mas assim, quando a gente olha para as questões estatísticas, o homem não sabe lidar com tudo isso e faz besteiras como, por exemplo, cometer suicídio. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, isso é importante. Isso aqui é muito importante. O nosso cérebro, ele existe como função principal para garantir a nossa sobrevivência. Então, eu não sei nadar. Se eu caio na água, a reação natural é me debater. Se eu ponho a mão no fogo e eu percebo que aquilo está quente, a reação natural é tirar. Pensa o quanto que uma pessoa está sofrendo para romper um mecanismo natural de proteção, de sobrevivência e tentar se matar. Eu não consigo nem é muito fazer forte uma análise.
Isso é muito forte. É muito forte. Isso é muito forte. E é um tamanho desespero. E por isso é desesperador. E por isso que eu falo que a gente não pode comparar a dor. A dor se acolhe. Cada um tem um jeito de sentir. Não, e ela também, eu falo sempre, ela não tem nenhum aparelho para detectar. Olha, você está sentindo 70% de dor. Você está sentindo 32% de dor. Não tem. A dor não se compara, a dor se acolhe. E eu tenho uma história, se você me permite contar. Eu sempre conto isso. Quando meu segundo filho nasceu, a gravidez da minha esposa foi de risco. E aí ela estava tendo as contrações para chegar o momento do parto, e nós fomos para o hospital. E aí me colocaram numa sala onde tinha um ar-condicionado tão gelado. Mas tão gelado, que eu parecia que eu estava no iglu, assim. Aí tava eu e meu filho mais velho. Na época o Pedro tinha uns 7 anos. A gente estava dentro do hospital, esperando notícias da minha esposa que estava fazendo os exames lá dentro. E aí tinha uma moça do meu lado. Eu comecei a reclamar. Natural, né, do ser humano, né? Tá muito gelada essa sala. Eu estou aqui há 2 horas e ninguém me dá notícia da minha esposa. Aí, de repente, ela falou assim, eu cheguei aqui 2 horas da tarde, tem poucos funcionários hoje. Falou numa tranquilidade pra mim, eu falei, caracas, eu tô reclamando que cheguei aqui 8 da noite, são 10 da noite, ela tá desde as 2 da tarde e ela não tá reclamando, então vamos parar, né? Para. Aí eu peguei, puxei papo com ela e falei assim, o que aconteceu com você? Ela disse assim, tô esperando um oficial de justiça porque a minha gravidez se desenvolveu nas trompas e eu vou precisar fazer um aborto. Ai. Na hora, veio assim... Que bofete. Na hora você fala assim, puta, eu vou julgar, vou fazer alguma coisa, né? E aí ela falou assim, logo em seguida ela emendou. Ela falou assim, durante os 2 meses que essa criança ficou na minha vida, ela me ensinou que era amor que eu nunca senti. Eu sou muito grata a ela. E aí naquela hora eu falei assim, caracas, dor não se compara. Cada um tem um jeito de lidar, cada um tem um jeito de acolher, cada um tem um jeito de viver. E aí era uma menina super jovem, mas era muito madura me falando aquilo. Né? E aquilo me marcou demais. Então quando a gente fala de suicídio, eu falo, cara, acolha a dor. Não chame de drama a dor que não é sua. Não fale que é frescura. Né? Porque as pessoas estão rompendo um mecanismo natural do cérebro. É muito intenso, é muito forte tudo isso. Sim. Não, eu acho que você está corretíssimo e acabou de me dar uma lição. Porque muitas vezes eu já fiz isso. Ai, que frescura. Então, você acabou de me dar uma lição. Porque a gente acaba utilizando as nossas referências como padrão muitas vezes. Só que assim, eu não sei como o outro está lidando com tudo isso. O que a gente percebe, assim, se a gente colocar agora por volta das 4 horas da tarde, começa aqueles programas sensacionalistas de jornais, né? Eles estão mostrando um monte de mulheres ali sendo violentadas, né, o feminicídio, um monte de coisa. As mulheres são muito mais vítimas, né, de um monte de outras coisas na nossa sociedade. Mas quando elas chegam nos 40 anos, a gente quer uma mulher bonita, a gente não entende que ela é mãe, que ela tem, às vezes, dupla jornada. Tripla. Até tripla, em muitas vezes. Não existe colaboração, não existe contribuição, não existe apoio. Eu falo que o lar é uma decisão a 2. Né? O lar é uma decisão a 2. Eu falo assim, a minha esposa não gosta de lavar banheiros. Ela fala assim, eu não gosto de lavar banheiros. Então, na minha casa, quem lava os banheiros sou eu. Né? E tá tudo bem, né? Não é porque eu lavo os banheiros que eu sou mais homem ou menos homem, né? Mas a gente precisa colaborar, a gente precisa construir uma relação a 2, né? E aí eu preciso começar a olhar para minha esposa e achar ela bonita da mesma maneira que quando eu me encantei com ela há 17 anos atrás, porque o tempo passa para mim e passa para ela,
Passa para todos. Mas pra mulher é muito mais cruel. Pra mulher é muito mais cruel. A mulher sofre muito mais sobre tudo isso. Você pode ter uma barriguinha de chope. Tá tudo ok. Você pode ficar com cabelo grisalho, que é charmoso. É isso. Aí fica a mulher com 2 dedos de raiz de cabelo branco. Olha que desleixada. Nossa, você viu o tamanho da barriga que ela tá? É isso. Por isso que eu falo, isso é uma cultura patriarcal. Isso é uma questão de uma exigência social, né? E as mulheres... Mas que ela existe. E quando chega aos 40 anos, aí o que acontece? Aí ela entra nas redes sociais e vê uma amiga dela postando uma foto toda saradona. Eu falo que é injusto se comparar com quem começou antes de você. Muito. É muito injusto. Você não vai alcançar. Assim, ó, eu olho pro Paulo Musi, olho pro Cariani lá e falo assim, caracas, meu, os caras são feras, bombados, assim. Pô, mas os caras começaram há 20 anos atrás. E aí eu entrei na academia hoje, levantei lá um peso, já quero que meu braço esteja... Não dá, né? Não. E aí assim, eu tenho que me comparar com o que eu era ontem. Pô, ontem eu não fazia academia, hoje eu estou fazendo. Hoje eu estou melhor do que ontem. Perfeito. Então, se comparar com você mesma, com o que você está fazendo. Sim. Não com a vizinha. Não com a vizinha. Então, essa mania de se comparar com a vizinha. Até mesmo porque nas redes sociais as pessoas só postam aquilo que elas permitem que a gente conheça. Ou o que elas querem que a gente veja. Tem muitas pessoas... Isso é importante. Vou até frisar aqui, ó. Isso é a coisa mais importante. Eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas que estão nos assistindo possam se curar daquilo que elas não contam pra ninguém. Ótima. Ótima. Só que se ela não conta, como que ela vai se curar? Falar é sempre a melhor solução, mas você tem que falar com aquela pessoa que pode te ajudar. E aí eu costumo falar para as pessoas assim: tá tudo bem você entrar no quarto, no banheiro, chorar. E quando você sair para a sala, se aquelas pessoas que estão na sala não podem te ajudar, elas não precisam ver teu choro. Concordo. Né? Se elas não vão te ajudar, elas não precisam ver. E tá tudo bem então entrar no banheiro, tá tudo bem entrar no quarto, chorar, colocar tudo o que realmente você está sentindo para fora. Mas quando você for para a sala e as pessoas que estão lá não puderem te ajudar, elas não precisam ver você chorando. As pessoas, elas não estão totalmente presentes na nossa vida. Eu falo para assim, como você está? Ah, tá tudo bem. Ah, então beleza. A gente não se interessa mais pelo outro. A gente não tem mais conversas verdadeiras, né? Conversas sinceras. E a gente não leva muitas vezes... Tudo é muito raso. Tudo é muito raso. A gente vive uma sociedade rasa. Uma sociedade que... por mais modos avião na nossa vida. Sabe, pessoas disponíveis. Eu estou concorrendo o tempo todo com o celular, com o WhatsApp, a sua atenção. Olha, isso é uma verdade. Então, tá tão bacana a nossa conversa, porque durante esse tempo, nem o meu celular, nem o seu, está aqui para nos atrapalhar, para nos distrair. Não, o que eu acho mais importante também, um respeito de ouvir um ao outro. Sim. A gente precisa mais desses momentos. A família hoje não se reúne mais para fazer refeições juntas, por exemplo. Às vezes os horários também não batem. Mas a gente precisa fazer um esforço para tentar reunir a família. Pode ser que não seja todos os dias. Sim. Mas pelo menos alguns dias. Alguns momentos a gente precisa reunir. Não, eu concordo. A gente precisa estar juntos. A gente precisa resgatar a convivência. As conexões. As conexões. Porque os 40 anos, a gente está olhando para dentro da gente de uma maneira muito intensa. E a gente precisa olhar para dentro e se acolher. Primeiro a gente tem que se acolher. Mas se essa pessoa não sabe nem... A gente precisa se acolher. Tá. Se acolhe. Tá, mas vamos lá. Se acolhe. Vamos falar com essa mulher que não sabe o que é se acolher. A gente sabe o que é se acolher.
Mas e essa mulher que está em casa? Que não tem esse discernimento nem de entender. Elas estão acolhimento. Elas estão sofrendo, né? Então, aí a gente precisa explicar de uma forma muito, assim, lembra da cartilha Caminho Suave? Caminho Suave, que de suave não tinha nada. Não tinha nada, é uma tortura. Mas é aquele caminho suave. Porque a gente, assim, ela começa, o que é acolhimento? Que acolhimento, eu sei, você sabe. Eu digo que a gente precisa primeiro, quando a gente fala de acolhimento, é se reconhecer como ser humano, é reconhecer que nós somos frágeis, que nós temos limitações, que está tudo bem, e isso é muito importante. Hoje o meu melhor é esse, amanhã o meu melhor é isso aqui, no outro dia meu melhor é isso, no outro dia meu melhor é isso. O nosso melhor não é o mesmo todos os dias. E não precisa ser. E é nesses altos e baixos da nossa vida que a vida acontece. Olha que coisa bacana. O coração. Porque o dia que estabilizar, o que acontece? Morreu. Então, a gente precisa entender que, assim, está tudo bem de vez em quando estar triste. O problema é quando essa tristeza se transforma em algo constante, em algo frequente. Está tudo bem você estar desanimada hoje. O problema é quando esse desânimo se transforma em algo frequente, em algo intenso, em algo desproporcional. Está tudo bem querer ficar na cama um pouco mais hoje. O problema é você querer ficar na cama sempre. Todos os dias. Então, o nosso corpo dá alguns sinais que a gente precisa prestar atenção. O nosso corpo é o palco das emoções. Então você começa a sentir, às vezes, um formigamento, uma tremedeira, o coração dispara, a respiração ofegante, o corpo dá sinais. E aí, quando esses sinais começam a acontecer na nossa vida, a gente precisa buscar ajuda qualificada. Porque muitas vezes não dá para sair sozinho da situação que nós nos encontramos. Olha, eu vou voltar um pouquinho nessa tecla dessa mulher saber o que é acolhimento. E eu insisto que o acolhimento ela é olhar para ela e se amar. Ela se reconhecer como mulher, como do jeito que ela é. E isso eu falo que é o mais rico de tudo. Tem até uma frase aqui bonita que eu trouxe para a gente conversar, dizendo que assim, é olhar para você e dizer, e ouvir Deus dizendo, eu amo você do jeito que você é. Isso é se acolher. Perfeito. Agora, ela precisa entender que o jeito que ela é o jeito que ela é. E também, assim, se ela estiver num processo de dor, às vezes ela não sabe dar nome para essas dores, já está sentindo que, assim, você tem um padrão, certo? Todo mundo tem uma rotina. Então, você acorda, nem todo mundo... Tem um que acorda de mau humor, aí precisa passar um tempinho, aí sim, fica bem. É o tempo de cada um. Aí a outra já acorda bem-humorada, falante e tudo mais. Tá tudo bem. Então, fugiu do padrão é um sinal. Presta atenção. Já começa a luzinha a piscar. Sim. Então, eu acho que é isso que essa mulher precisa aprender. Na verdade, quando a gente fala do acolhimento, né, além dessa questão de entender que, né, é se amar do jeito que você é, reconhecer suas fragilidades, suas potencialidades, mas é também não se permitir mais algumas coisas. Porque as pessoas nos tratam como a gente se permite que elas tratem a gente. Né? Ela não coloca um limite. Né? Então chega nos 40 anos, né? Ela tá cansada porque ela não estabeleceu limite a vida inteira. Ela não colocou, ela não disse não, né? Então se acolher é dizer não. Não quero. Não vou. Hoje não. Porque é uma vontade. Então, o que ela tem que fazer é ela se colocar como prioridade com as suas vontades. Já viajou de avião? Sim. Máscaras de oxigênio,
cairão automaticamente do teto. Coloque primeiro em você. Depois ajude o outro. E aí temem bem. O se acolher é isso, é se colocar em primeiro lugar. Ai, eu sei que não é fácil. Então. Não é fácil porque eu tô aqui fazendo esse programa quase todo dia e batendo em várias vezes na mesma tecla. Muitas têm dependência financeira. Muitas têm dependência emocional. E aí a gente não pode julgar essas pessoas porque eu falo que o nosso cérebro talvez aprendeu que o amor é aquilo que ela tem. E é confuso isso, é complexo isso. Mas às vezes a gente não pode, assim, não estamos julgando. Ela não tem noção, talvez, de quanto aquela situação é tóxica para a vida dela. Ela acha que está tudo bem. Então, se ela acha que tá tudo bem, ela vai continuar. E ela vai continuar nisso. Até que chega uma hora que ela trava. Trava em que sentido? Principalmente emocionalmente. Ela não consegue. Qual é o sintoma desse? Ela não consegue mais avançar. Aí ela perde vontade, perde tesão, só quer ficar na cama. Aí começa a buscar ajuda médica, aí vem os primeiros remédios, e aí esses remédios vão só aumentando dose, vai criando uma dependência. Isso eu já tô falando pra mulher que é bem instruída, viu? E aí... Agora, pra mulher que não é, ainda vou te falar o pior. Se ela for de uma religião muito... conservadora, ela tá lascada. Sim. Ela não vai ser curada nunca. Porque ela vai achar que tudo isso é Deus que quer assim pra vida dela. Sim, que ela fez alguma coisa de errado, ela se culpa ainda. Olha que louco. Eu falo que assim, Deus, ele quer que a gente seja feliz. Não. O que é óbvio, eu já aprendi ao longo desses 3 meses, desses poucos 3 meses, o que é óbvio não é óbvio. E aí a felicidade, ela também... Cada um tem sua dimensão de felicidade. Não, mas olha que louco, né? O que é óbvio não é óbvio. Meu Deus do céu, não é. Por mais que a gente... Você está infeliz. Esse padrão não é normal. Não é normal. O jeito que você está vivendo... As coisas que você está suportando, a falta de respeito do seu parceiro, a falta de respeito do seu filho. Então, assim, é sem limite geral. E você se sujeita a tudo isso. Então, a falta de amor próprio começa por aí. Porque quem tem amor próprio já vai falar assim, você vem com A, eu vou falar, você não vai ter tempo de falar o B, C, D, F, G. Você não vai ter tempo. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Eu acho que isso que a gente precisa o programa, né, a proposta aqui nossa hoje é atingir pessoas que talvez não tenham oportunidade de ouvir uma conversa como essa. E que a gente possa tocar, né, pessoas e elas falarem, caracas, eu não mereço viver uma vida dessa. Eu nasci para viver uma vida plena, uma vida de abundância. E as pessoas acham que plenitude, abundância é uma questão financeira. Não é. Não é. Plenitude e abundância é muito maior do que uma questão financeira. É de alma. É um estado, é um estado de espírito. É isso aí. Né? E as pessoas precisam cada vez mais entender que o propósito é você colocar aquilo que você tem de melhor a serviço do bem. O propósito é aquilo que você tem de melhor a serviço da sociedade. Eu falo para as pessoas assim, pega o teu propósito, que é a tua missão, para aquilo que você nasceu nesta vida, e coloque em benefício da sociedade. Tudo que a gente tem que fazer na nossa vida tem que levar o outro em consideração. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter como objetivo ajudar as pessoas a serem melhores. E você pode ter certeza, o seu programa tem esse objetivo. Eu tento aqui arduamente de deixar pessoas melhores. Em todos os aspectos, seja mental, espiritual, com tratamentos. Então, assim... Com todas as possibilidades. Com todas as possibilidades. Abordando tudo. Ontem... Não é deixar mulher. Hoje eu já aprendi que... Então, eu comecei com mulheres. Aí...
já vi que teve os homens... Se interessando pelo teu programa. Estou aqui. Aí, opa, estou aqui, então eu preciso olhar para esse ser humano, para esse homem. Aí depois veio um fator dos homos afetivos, também me cobrando. Então, gente, é sobre ser humano. As pessoas querem ter voz, e você está dando voz para muitas pessoas, né? E essa voz está chegando a muitas pessoas que querem escutar o que está sendo trabalhado, falado e abordado aqui, né? Se uma vida for transformada com este conteúdo, valeu a pena. Então, mas eu não tenho essa humildade. Eu já quero várias. Se uma vida valeu a pena. Valeu, tenho certeza. Valeu a Mas pena. eu já quero várias. Eu também quero. Quem tá gostando aí, deixa os curtir aí, deixa os comentários aí, porque isso é importante pro canal. Não, e também se inscrevam, porque eu não sei o que acontece, parece que quebraram os dedos, gente. Coloca lá o sininho pra receber as atualizações também. Mas tudo antes isso é de tudo importante. isso, precisa se inscrever no canal, Jesus. Porque eles não sabem se inscrever. Eu tenho que montar o tutorial, verdade. Eu acho eles não bacana. sabem. Clica aqui, ó, se inscrever, curte, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir esse conteúdo. Seja nosso amigo CCC. Curte, comenta e compartilha. Não, não, é muito louco. O que tem... de gente que me fala assim, você pode mandar o link? Porque eu não consigo me inscrever, porque aí tem lá, se não é logado, vai ter que colocar o e-mail. Aí lascou. Mas como uma grande mensagem da nossa conversa, eu acho que assim, a natureza precisa, e aí a natureza, o universo, a sociedade... O que você acredita? O que você acredita? Ela precisa que todos cumpram sua função. Eu vou complementar, tá? Não só cumpram a sua função, mas que tenham mais empatia com o outro. E que é muita falta de empatia. A gente precisa entender, mas assim, de novo, dor não se compara, né? Cada um tem o jeito de sentir. E aí a gente volta no início da nossa conversa. A gente precisa aprender a acolher. E aí quando a gente aprende a acolher, seja a si mesmo, seja o outro, a gente está sendo totalmente empático a partir deste momento, né? Porque eu nunca vou conseguir na empatia sentir o que o outro está sentindo e nem como o outro está sentindo, mas eu posso naquele momento entender que ele está passando por um processo de sofrimento e que naquele momento o que ele precisa talvez é de um abraço meu, ou do meu silêncio, ou da minha companhia. Ou da minha fala. Ou da minha fala, muitas vezes. E que da nossa boca saia palavras de cura. Verdade. Agora, como dimensionar essas palavras? Porque senão é capaz que da nossa boca saia julgamentos. Né? Olha, eu sempre digo, sempre nesse programa, a maioria das vezes eu falo, escuta sem julgamentos. Principalmente quando se trata de homoafetividade. Então, aqui não é um lugar de julgamento. Não é. A escolha é individual. Vá para outro canal, tem vários. A escolha é individual, né? Então, é sempre uma escolha. A traição é uma escolha, não venha comentar. A traição é uma escolha, a minha sexualidade é uma escolha e assim, é a escolha de cada um. O que fez as pessoas adotarem essas escolhas é uma questão particular de cada uma delas. Esses dias eu achei uma coisa super bonita, o pastor Cláudio Duarte. Gosto muito dele. Eu também gosto dele. Eu sou um cara aberto para captar o que tem de cada líder religioso fala, então sem vinculação religiosa. Mas esses dias ele estava... e viralizou ele entrevistando a Tammy Gretchen no programa sendo entrevistado pela Tammy Gretchen no programa do Raul Gil. E aí ele falou assim, olha, se me perguntarem se eu acho certo, eu vou responder que dentro daquilo que eu acredito eu não acho certo, mas isso não me impede de não respeitar você.
de não sentar numa mesa com você, de comer com você, de estar junto com você. Então, o que eu acho nesse momento não importa, mas o que precisa ser feito é que na nossa relação exista respeito. E eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Respeito em todos os aspectos. Respeitar a dor do outro, respeitar a escolha do outro, respeitar o momento do outro, respeitar o tempo do outro, respeitar tudo, né? E se o mundo fosse mais respeitoso, mais tolerante, a gente estaria numa condição muito diferente. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Arrasou, Wellington, assim, felicíssima, grata surpresa, porque ele me achou no Instagram, ele me contatou e a gente começou a conversar. Eu falei assim, eu acho que esse homem tem conteúdo. Vamos ver mais um pouco. Tem muito conteúdo. Na hora ele se convidou, falei, só um minuto, deixa eu ver. Aí fiz uma pesquisa breve, falei assim, esse homem vai trazer conteúdo. Não me enganei. Eu agradeço. E fico muito feliz que você tenha me achado. Isso pra mim é muito mais valioso, é um presente. Até porque eu me interesso muito por esta fase da vida que eu estou vivendo, né? Eu tenho 40 a mais. E eu sei que é uma fase difícil. E para muitas pessoas também é difícil. E a gente precisa falar de tudo isso. E a gente precisa criar eco, reverberar essas coisas, né? Então, porque existe uma linda falsa vida que muitos sentem necessidade de mostrar, mas elas não vivem aquilo que elas estão mostrando. Elas não contam para ninguém o sofrimento delas, né? Então a gente precisa criar conexões. Então, isso. eu acho que o grande recado qual seria? Que as pessoas primeiro precisam se olhar para dentro de respeitar o seu momento, respeitar o seu tempo, se olhar, se acolher, se amar, se priorizar e entender que está tudo bem a vida ter os altos e baixos e que a grama do vizinho está mais verde, mas pode ser uma grama sintética, não uma grama de verdade. Acho que esse é o recado. Muito obrigada, arrasou! Seja bem-vindo. Espero que você seja sócio aqui, porque eu já vi que você tem muito conteúdo. Eu quero falar com você depois a respeito dos que estão no quarto. A geração do quarto é uma coisa que... Eu tenho um filho de 13 anos e está sendo muito, muito difícil. Eu vivo isso dentro da minha casa, né? Porque as crianças de hoje em dia... elas não têm a mesma oportunidade que nós tivemos na nossa adolescência. Eu fui criado na rua, jogando bola. Também. Brincando de esconde-esconde, pega-pega. Tomando água de mangueira. Brincando de guerrinha de mamona, sabe essas coisas todas? E hoje nós não temos como proporcionar isso para os nossos filhos, até porque o mundo está mais violento do que estava na nossa época. Tá, de fato. Então eu quero que você volte. Eu volto com o maior prazer. Pra gente falar a respeito disso e como essa mãe tem que lidar com esse filho. Porque muitas estão passando por esse processo tendo 40 a mais. Eu agradeço a possibilidade, agradecer aí o pessoal que fica por trás das câmeras, uma equipe técnica muito bacana, muito acolhedora, que recepcionou e deu todo o suporte para que esse momento aqui acontecesse. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço e seja bem-vindo e volte. Eu volto, com certeza. Obrigada. Abraços.